Saudações e complicações, meu amigo Leandro. Forte abraço. Saudações e complicações, meus queridos amigos. Sejam sempre, como eu digo, muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje, a gente vai conferir um estilo de relógio que possui uma particularidade bem interessante. Essa particularidade é o seu formato. No vídeo de hoje, nós vamos falar só sobre relógios quadrados. Relógios quadrados, eles não são uma unanimidade, mas existem alguns modelos que possuem algumas histórias fantásticas, algumas delas lá dos primórdios da história da relojoaria, e você vai conferir um pouco dessas histórias nos relógios de hoje. Os relógios quadrados, eu acredito que seja uma maneira muito bacana de você dar uma variada no estilo. Existem alguns modelos que tendem para o lado mais esportivo, outros para um lado de um uso mais formal, mas fato é que o relógio quadrado ele se destaca no pulso e é uma excelente maneira de você dar uma variada aí no estilo que é mais comumente utilizado, que é o estilo redondo. Então, sem mais delongas, a gente vai entrar agora em alguns modelos. Eu procurei fazer uma lista dos modelos mais icônicos, mas também dar algumas opções de valores mais em conta. Relógios que também, de repente, não tem uma história tão grande como alguns modelos que você vai conferir, mas que tenham um valor acessível para você ter a chance de ter um estilo diferente no seu pulso. Então, vamos começar com a nossa lista de relógios quadrados do vídeo de hoje. No final da década de 30 do século passado, existia um colecionador suíço chamado César de Trey. César foi a um jogo de polo na Índia assistir seus amigos britânicos jogarem polo. E nesse jogo, um de seus amigos acabou quebrando o vidro do seu relógio. Esse amigo dele sabia que César estava envolvido no ramo da relojoaria suíça e pergunta ao seu amigo: "Poxa, César, será que não existiria como desenvolver um relógio que fosse à prova desse tipo de esporte?" César ficou com essa pergunta na cabeça e passou para o seu amigo Jacques Lecoultre. Jacques Lecoultre topa, diante dessa pergunta, resolve criar aquele que seria conhecido como o primeiro relógio esportivo do mundo. É o Jaeger-LeCoultre Reverso. Naquela época, quando esse relógio foi patenteado, em 1931, a Jaeger-LeCoultre ainda não existia, mas existia a Jaeger e a família Lecoultre. Então elas se uniram para desenvolver esse relógio, o Jaeger-LeCoultre Reverso. Ele tem uma particularidade bem interessante, que é de você poder girar a face do relógio para trás, deixando apenas uma parte metálica para frente. Essa teria o objetivo, é claro, de proteger a face do relógio nos jogos de polo. Então o Jaeger-LeCoultre Reverso é conhecido hoje como o primeiro relógio esportivo do mundo, pois ele foi criado do zero para ser utilizado durante as partidas de polo. Chique, não? O Reverso Classic, ele é mecânico manual, o calibre dele é o JLC 965, com uma reserva de marcha de 38 horas, seu tamanho é de 45,6 por 27,4 mm, sua altura é de 8,5 mm, ele é resistente a 30 metros de profundidade, seu vidro é em safira, sua pulseira é em couro de jacaré e o seu valor é de aproximadamente $6.350. Muito bacana esse reverso, né? Agora você conhece aquele que é considerado como o primeiro relógio esportivo do mundo. Às vezes a gente fala em relógio esportivo, a gente já associa a relógios mais modernos, mas na verdade essa história começou em 1931, quando a patente desse relógio foi registrado. Mas agora vamos para um modelo um pouquinho mais em conta. Vamos falar, bem mais em conta. Vamos falar do Tissot T-Trend TXL, um relógio em formato quadrado com maquinário quartz muito interessante. O Tissot T-Trend TXL, ele tem uma máquina quartz ETA no calibre F05-111, sua caixa é inox, seu tamanho é de 31 por 35 mm, ele tem 9 mm de altura, seu vidro é em safira, o que é bem incomum num relógio nessa faixa de preço, ele tem o fecho dele em borboleta, que eu também acho bem interessante, e o seu valor é de aproximadamente $140. Um relógio quadrado com vidro de safira suíço e uma máquina ETA bem confiável, né? Então é um relógio muito bacana para quem está querendo entrar nesse estilo de relógio. E falando ainda de relógios de entrada, agora a gente vai conferir um modelo de uma marca que eu gosto bastante, que é a Oris. A Oris tem modelos de entrada, algumas famílias de relógios fantásticas, tem o Oris Pilot,
que eu acho muito bonito. Tem a linha Oris Aquis também, que eu acho um relógio fantástico de mergulho. E não são relógios impossíveis de serem adquiridos, relógios que possuem calibres fantásticos. E agora você vai conferir um quadrado dessa linha. Estou falando do Oris Rectangular Complication, um relógio automático. Seu calibre é o Oris 582, relógio com base ETA, né, o calibre ETA 2671. Ele tem uma reserva de marcha de 38 horas, sua caixa é em aço, seu tamanho de 47 por 32 milímetros. Ele tem o fecho deployant e uma curiosidade legal desse modelo é que ele tem as fases da Lua. Seu valor é de $895. Próximo relógio da lista é o Cartier Tank, um relógio com claras inspirações militares. Esse relógio ele foi desenvolvido em 1917 por Louis Cartier Neto, e ele foi inspirado nas linhas de um blindado da Primeira Guerra Mundial, o tanque Renault FT-17. Você fala, pô, Renault fabricando tanque? A Renault fabricava tanques de guerra em 1917. Inclusive, esse blindado, esse tanque de guerra, ele foi o primeiro tanque que tinha a torre giratória. Até então, os tanques de guerra da Primeira Guerra Mundial eram com a torre fixa. E toda essa modernidade fez com que esse modelo ficasse muito conhecido. E Louis Cartier acabou pegando as linhas desse tanque, desse blindado de guerra, para desenvolver o seu modelo. Tanto que se você prestar atenção na pulseira desse relógio, lembra bastante uma lagarta de um tanque de guerra. Ele possui esse formato quadrado bem característico, né, desse tipo de blindado. O Cartier Tank Anglais possui 31 por 40,85 milímetros, é feito em aço inox. Seu calibre automático é o 0,49 da própria Cartier, com 42 horas de reserva de marcha. Seu vidro é em safira, ele tem uma resistência de 30 metros e é comercializado por aproximadamente $3.500. E já que a gente está falando de Cartier, vamos falar agora de outro modelo Cartier tão famoso quanto o tanque. Estou falando do Cartier Santos, aquele que é considerado como o primeiro relógio comercial do mundo. Se você acompanha o canal, você sabe que o primeiro relógio, considerado o primeiro relógio, foi um Patek Philippe feminino. Depois veio o Girard-Perregaux, mas era um relógio militar destinado à marinha alemã. E aí sim, depois desses modelos vieram o Cartier Santos, um relógio criado para a utilização do nosso querido Alberto Santos Dumont. Alberto Santos Dumont e Louis Cartier eram amigos muito próximos, e Santos Dumont comentou com Cartier que ele tinha a dificuldade de sacar seu relógio de bolso durante seus voos, tanto no 14 bis quanto no Demoiselle, em seus balões, que ele batizava de Brasil. Inclusive a história de Santos Dumont é uma história fantástica. Recomendo você ler as biografias existentes sobre Santos Dumont, que ele possui uma história de vida fantástica. Mas voltando ao mundo dos relógios, Louis Cartier desenvolveu então para o Santos Dumont aquele que é considerado como o primeiro relógio masculino do mundo, o Cartier Santos. Deu de presente para que seu amigo utilizasse no pulso. E o interessante é que durante as performances de Santos Dumont, muitas pessoas costumavam acompanhar esses voos. Então eles começaram a questionar o Santos Dumont: por que objeto é esse, que equipamento é esse que você está carregando no pulso? Ele mostrou: não, isso aqui é o meu relógio de pulso. E isso daí gerou uma fama muito grande, e os homens começaram a enxergar a possibilidade de utilização de um relógio de pulso, que só fez aumentar ainda a fama desse relógio. Então você conferiu agora um pouco da história do Cartier Santos. Não vou entrar muito em detalhes, que com certeza vale um vídeo só para ele, e você confere em breve aqui no canal. O Cartier Santos possui um movimento mecânico automático, o calibre dele é o 0,49, com 42 horas de reserva de marcha. Seu tamanho é de 33 por 33 milímetros, ele tem 11 milímetros de altura, é resistente a 100 metros de profundidade, possui o fecho deployant e o seu valor estimado é de $6.400. Se você curtiu esse estilo do Santos, existe uma opção nacional, e também falando um pouco da nossa indústria nacional, existe uma opção que é uma homagem a esse modelo Santos, que é o Magnum Business, esse que você confere aí. Mas no site não tem muitas informações a respeito desse modelo, apenas dizendo que ele tem 38 milímetros, tem um movimento quartz e o vidro mineral. O modelo de entrada, também de valor acessível, é o Seiko Recraft, esse modelo que você confere aí, que é o SNK P23. Ele tem o movimento automático, o calibre dele é o Seiko 7S26, com 41 horas de reserva de marcha.
Seu tamanho é de 39,5 milímetros, ele tem 13 milímetros de altura, sua caixa é em aço, ele tem o vidro em Hardlex, é resistente a 50 metros de profundidade e o seu valor é de aproximadamente $180. Nosso próximo modelo é um modelo fantástico. Estou falando do Tag Heuer Monaco. Esse relógio eu já tive a alegria de tê-lo nas minhas mãos e é um relógio simplesmente fantástico, é muito bonito. E também um modelo carregado de história. A história desse relógio começa em 1969, quando ele é lançado em comemoração ao Grand Prix de Mônaco. Ele é considerado como o primeiro cronógrafo automático numa caixa quadrada. Ele também é considerado como o primeiro relógio quadrado a ser à prova d'água, já que até então os modelos não eram à prova d'água e ele tinha uma resistência a 50 metros de profundidade. O primeiro modelo, né? Agora acho que é 100 metros de profundidade. E esse relógio ele ganha uma fama enorme em 1971, quando Steve McQueen utiliza um Tag Mônaco no seu filme Le Mans. O tag que Steve McQueen utiliza nesse filme é o seu relógio, um relógio próprio, seu de uso pessoal, que acabou aí adquirindo uma fama repentina para o modelo do relógio e todo mundo passou a querer ter esse tag. Na época que ele utilizava era o modelo 1133 com o calibre 11 LHD. LHD? O que é LHD? Calma, eu explico. LHD, no universo da relojoaria, são aqueles modelos conhecidos por terem a coroa do lado esquerdo, e o seu nome vem da direção dos carros que possuem a direção do lado esquerdo, né? Left Hand Drive. O modelo de Steve McQueen era o 1133 com o calibre 11, que é LHD. Existem alguns outros modelos também de relógio, como esse que vocês estão vendo aí na foto. Tem um Tudor que tem a coroa do lado esquerdo. O Tag Heuer Monaco, ele tem o seu calibre mecânico automático, o calibre dele é o 12, conforme eu disse, ele tem uma reserva de marcha de 40 horas, ele tem 39 milímetros por 14 milímetros de altura, seu vidro é em safira, ele é resistente a 100 metros de profundidade e o seu valor aproximado é de $4.000. Vamos conhecer agora o modelo quadrado alemão, Nomus Tetra, esse que você confere aí agora. O Nomus Tetra ele tem 29,5 mm por 29,5 mm, ele tem 6,3 mm de altura, é um relógio mecânico manual, o calibre dele é o Alpha, com 43 horas de reserva de marcha, ele tem o vidro em safira, 30 metros de resistência de profundidade e o seu valor é de $2.080. Se você gostou desse Nomus Tetra, existem algumas opções um pouco mais em conta que eu dei uma pesquisada e mostro para vocês agora. Uma é esse modelo Henry London de $53 e outra é dessa marca Simplify, o modelo The 5000, que custa $180. Mas esses dois modelos são quartz e feitos na China. E para encerrar nosso vídeo falando sobre os quadradões, vamos falar sobre o Bell & Ross. A Bell & Ross foi uma marca criada em 1992 por Bruno Bellamic e Carlos Rosillo. Eles criaram essa marca num trabalho de faculdade, uma ideia que deu tão certo que dura até hoje. A Bell & Ross é conhecida por ter um estilo muito militar, afinal de contas são inspirados nos instrumentos de cockpit de aeronaves. E um modelo bem icônico da marca é esse que você confere aí, o Bell & Ross BR. Ele tem o tamanho de 42 por 42 milímetros, 9,8 milímetros de altura, é um modelo automático com o calibre BR-302, ele tem 39 horas de reserva de marcha, ele tem 100 metros de resistência de profundidade e o seu valor é de aproximadamente $2.675. Se você gosta desse estilo e quer uma opção mais em conta, tem os modelos da Infantry. Não conheço, sei que é bem parecido, bem inspirado nos modelos Bell & Ross, mas não conheço a marca, não sei se são bons relógios, mas é uma opção. Então, se você conhece a marca, coloca aqui pra gente o que você pensa da Infantry no campo de comentários pra gente pesquisar também. É isso aí, meus amigos. Esse foi o nosso vídeo falando sobre os quadradões, alguns modelos bem bacanas, com histórias fantásticas. Coloca aqui no campo de comentários qual foi o seu modelo preferido, o porquê, se existe algum modelo de relógio quadrado que você gostaria de ver de repente numa parte 2, ou que você gostaria de ter conferido nesse vídeo, alguma história de algum relógio que possui alguma relevância na história da relojoaria, enfim.
Enfim, participe, mande aí seu vídeo mostrando seu relógio, falando saudações e complicações, se inscreva em nossa página no Instagram, no Facebook, mande suas dúvidas pra gente, canal aberto pra gente trocar informações sobre esse pequeno objeto que a gente acha tão bacana. No vídeo de hoje eu estou usando o meu Seiko Prospex com a minha pulseira Nato cinza, que eu achei uma combinação perfeita e desde que eu coloquei nunca mais tirei. Um grande abraço, que Deus possa te abençoar sempre e cada vez mais, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera, um abração, tchau, tchau.